Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: O seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glórias a Deus. A palavra, ela fala do filho pródigo,
que é um filho, compara, de um fazendeiro, que ele tinha 2 filhos e os 2 filhos dele trabalhavam na fazenda, mas um deles, o mais moço deles, ele pediu para o pai a herança antes do tempo. Ele pediu e o pai deu para ele a herança, que a parte que cabia a ele, o pai dele entregou para ele. Mas passou muitos dias se passaram e o filho dele, mais moço, ele foi estragando tudo o dinheiro que o pai dele tinha dado para ele. Ele foi gastando em festas, ele foi gastando com mulheres, ele foi gastando tudo o que o seu pai tinha entregado para ele em herança. E assim ele foi estragando tudo o que ele tinha, até que chegou um dia que ele começou a passar fome. Ele foi trabalhar em um lugar, porque ele se lembrou que na casa do pai dele ele tinha comida com fartura, e ele foi trabalhar em um lugar, mas nesse lugar ele comeu a comida que era dos porcos. A comida nesse outro lugar certamente era uma fazenda, um sítio. Lá ele comeu a comida dos porcos. Já estava ele passando fome. Se lembrou que na casa do pai dele ele não passava fome, e lá ele tinha fartura, e agora estava comendo a comida dos porcos. Ele se arrepende e volta para a casa do pai dele. Ele se arrependeu. Ele achou que o pai dele não ia receber ele de volta na casa. Ele estava passando fome. Lembrou que na casa do pai dele tinha fartura e agora passava fome. Ele se arrepende e volta para a casa do pai dele, mas ele estava já se achando que não era mais digno de voltar para a casa do pai dele, porque nem os trabalhadores lá da fazenda do pai dele estavam comendo comida de porcos, porque na casa do pai dele tinha fartura. Assim é as pessoas na terra que saem da presença de Deus, porque Deus é Pai. Mas Deus, como esse fazendeiro, aceitou o seu filho de volta na casa, Deus aceita as pessoas que saíram do caminho dele, que desviou do evangelho. Deus aceita de volta, porque Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele volta pensando que o pai dele não vai aceitar ele na casa. O pai dele aceita. O pai dele avista ele de longe. O pai dele vê ele de longe, e assim o pai dele fica compadecido dele e corre e abraça ele e beija. O pai dele aceitou ele de volta na casa. Ele fala, pai, pequei contra o céu. Ele falou para o pai dele que ele pecou diante de Deus e diante do próprio pai dele da terra. Ele falou, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele achou que não era mais nem digno de ser chamado de filho pelo próprio pai dele. Mas o pai dele, porém, disse ao servo que depressa trouxesse a roupa mais melhor que tinha para dar para ele vestir, e colocou um anel no dedo dele e sandália nos pés. E ele fala, trazei também e matai novilhos cevado. Ele pediu para que matasse um novilho cevado, que certamente seria um boi, para
eles fazer uma festa de comemoração de chegada do filho dele de volta. O pai dele não ficou bravo com ele, não rejeitou ele e chamou e trouxe ele de volta, mandou fazer uma festa de comemoração da chegada dele. O pai dele recebeu ele de braços abertos. Assim Deus também recebe as pessoas que desviam da igreja, desviam do caminho. Deus recebe de braços abertos. A hora que as pessoas quiserem voltar, Deus ele recebe de volta, porque Deus é Deus de misericórdia. Mas o irmão dele, que era o irmão mais velho, o irmão dele ficou enciumado dele receber o seu irmão mais novo, dele ter dado uma roupa boa para ele vestir, colocar anel, mandar matar um boi cevado. O irmão dele ficou indignado, se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai a procurar conciliá-lo, porque o irmão dele ficou com ciúme de o pai dele receber de volta o seu irmão. Mas Deus não gosta que as pessoas não aceitem de volta os filhos dele na sua casa. Deus gosta que os irmãos, que as pessoas recebam os filhos dele de volta na sua casa de braço aberto. É assim que Deus gosta, porque Deus é Deus de misericórdia. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, que eles estavam festejando, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele estava morto porque ele saiu e já estava lá perdido no mundo do pecado. Ele explicou para o filho dele mais velho que ele estava ali junto com ele, ali não faltava nada para ele, e o irmão dele estava perdido. Ele comemorou porque estava perdido e foi achado. Assim Deus comemora quando os seus filhos que estão perdidos é encontrado. Deus comemora e os irmãos devem receber os outros que vão chegando de volta para a casa de Deus. Devem receber não com tristeza, receber com alegria, porque assim Deus, os anjos, fazem festa no céu quando os filhos de Deus são recebidos na casa de Deus. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias e glórias a Deus.